Boa noite, pessoal. Bora lá para mais uma live. Boa noite, Cleane, chegando por aí. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Pegar minhas anotações. E a Aline. Bora lá, pessoal. Boa noite. Aqui quem tá falando é Fernando Constantino. Trader há 7 anos. Em março faço 8 anos operando no mercado. Boa noite, Sayuri. Também vamos completar 8 anos no mercado financeiro, né? E além disso sou empresário também. Só que hoje quem exerce mais essa função é minha esposa. Eu fico mais no suporte. Sou o pai da Fernanda, do Arthur Constantino, esposa da Daniele. E estamos aqui para passar um pouquinho das nossas experiências aí nesses últimos tempos, principalmente no mercado financeiro. Então hoje eu resolvi falar sobre day trade, né, que é a minha base no mercado financeiro, do ponto de vista de renda familiar. Então a boa parte do meu dinheiro hoje vem disso, né? Hoje eu considero como a minha profissão. Nós estamos sempre num constante aprendizado. Não é porque eu comecei a ganhar dinheiro que eu vou morrer fazendo aquilo ali daquele jeito, né? Então o processo é longo e buscamos sempre crescer, né? Tanto crescer o volume trabalhado, né, de dinheiro gerado, o volume de dinheiro gerado também. Então a gente tem que estar sempre progredindo nesse sentido, estudando, adquirindo novos conhecimentos, para se manter vivo no mercado, né? Então vamos lá. Antes de falar do que é day trade, preciso falar o que é trade, né? Trade nada mais é do que são operações que nós fazemos. Então a gente vai atuar em algum ativo de bolsa, seja bolsa brasileira, seja Estados Unidos, seja pares de moedas, onde nós vamos comprar e nós vamos vender, ou vender e comprar. Porque no mercado muitas pessoas acham que a gente só pode comprar um ativo. Ou seja, quando você compra um ativo, você quer fazer um trade, então você compra acreditando que ele vai subir mais para você vender ele mais caro. Então, você compra barato e vende caro. Porém, no mercado financeiro te permite vender caro e comprar barato. Então, isso são trades, né? Então, de forma resumida, o objetivo quando você compra é comprar barato e vender caro. Quando você vende, vender caro e comprar barato. O cara que negocia carro, por exemplo, ele quer comprar o carro 30% abaixo da FIP, ele está comprando e vai querer vender na FIP, ou seja, ganhando esses 30% ou ganhando 20%. Então, isso é um trade, né? Então, no mercado financeiro é a mesma coisa. Existem esses trades. E esses trades podem ser categorizados de várias formas, de acordo com o tempo que você leva nessa operação. Então, o day trade, que é justamente o trade no dia, né? Então, eu entro no ativo e saio no mesmo dia. Isso é o day trade. No meu caso, a maioria dos meus day trades são de segundos. Então, eu entro agora e saio daqui 2 segundos. Ou eu posso sair daqui 3 minutos. Alguns são nesse tempo. Alguns eu passo o dia inteiro, como hoje eu fiquei num trade de arbitragem no milho,
que eu comprei um ativo e vendi outro. Isso é uma operação um pouco mais avançada, mas eu fiquei o dia inteiro nessa operação e quando foi por volta das 16 horas, eu comecei a montar essa posição às 9h30 mais ou menos e zerei 16 e perto das 16h20, um pouquinho antes disso. Então foi caracterizado como day trade. Aí tem também as operações de swing trade, que são operações que vai levar mais de um dia. Então eu posso entrar hoje, inclusive eu entrei em outra operação de milho também, milho e boi, que eu comprei, eu comprei e vendi um ativo, né? Fiz uma arbitragem para zerar amanhã ou zerar depois de amanhã. A data que eu vou zerar eu não sei. Eu só sei que eu entrei e não zerei hoje. Então isso é um swing trade. E tem além do swing trade, que são operações que você vai ficar mais de um dia posicionado, que são os buy and holds, né? Que aí já é uma categoria que você entra como um investidor, né? Normalmente as pessoas têm a mentalidade de investimento de longo prazo, onde você compra e esquece. É um investimento que você vai só aumentando seu patrimônio. Então, também tem isso, né? Então, hoje minha principal fonte de renda é o day trade e algumas operações de swing trade, tá? No final, lá perto do final da live, eu vou falar qual foi o meu maior prejuízo no day trade e no swing trade. Nesses quase 8 anos que eu estou aí na bolsa, eu vou falar no final. Se alguém perguntar, se ninguém lembrar, eu também não vou falar não. Brincadeira, eu vou falar. Então assim, day trade é isso. É sobre isso que eu quero falar, que são operações no mesmo dia. Então, espero que tenha ficado clara essa parte aí mais básica, certo? E onde é que você pode usar essas estratégias de day trade? Eu uso só no mercado nacional, né? Na Bolsa B3, que é o nome da nossa bolsa. Então, eu uso para operar dólar, índice, esse índice que a gente vê no jornal, eu via, né, que eu não assisto mais, mas que aparece no jornal. O Ibovespa subiu não sei quanto. Aquilo é um índice da nossa bolsa brasileira. Então você pode operar ela também. Além de que são derivativos, isso aí, índice, dólar. Aí tem os derivativos de S&P, que é um índice dos Estados Unidos que é negociado aqui no Brasil também. É um derivativo. Opero também. Aí tem boi, tem milho, tem soja. São commodities. Tem o café também na categoria de commodities com uma liquidez aqui no Brasil, assim, mais liquidez ruim para alguns ativos desses. E ações. Aí dentro de ações tem os derivativos das ações, que são as opções. Aí isso Bolsa Brasileira. Aí fora nós temos pares de moedas. Nós podemos operar dólar contra o dólar canadense, dólar contra o yuan, que é a moeda chinesa. Dólar com a libra. Então você pode operar pares de moedas e aí de acordo com os horários vai ter mais ou menos liquidez. Então algumas pessoas, por exemplo, os colegas que trabalham na Vale e querem testar o mercado financeiro, é uma opção operar nesses mercados. Até criptomoedas. Você também pode fazer day trade em criptomoedas. E algumas das técnicas que eu vou falar, que é usada para tomada de decisão, você usa em qualquer mercado desse, né? Só vai requerer estudo e dedicação. O que mais que você pode operar? Então, assim, são criptomoedas, pares de moedas, bolsa americana, que tem muita liquidez, aí lá você pode operar ações, opções, ETFs, uma infinidade de produtos que tem lá nos Estados Unidos. Você pode operar, hoje está muito mais simples do que 6, 7 anos atrás, 6, 7 anos não, uns 4 anos atrás ainda não era tão simples como é hoje, operar lá fora, né? Hoje está muito fácil para operar lá fora. Então esses são os mercados que você pode atuar fazendo day trade, né? Aí volto a falar, o meu foco hoje é total Bolsa B3. Às vezes vai perguntar, mas Fernando, por quê? Por que você só opera aqui, não opera lá fora também? Então, hoje o que eu faço já me toma muito tempo aqui, operando a Bolsa Brasileira. Então, já falei outras vezes, eu sento no computador 8h30 e só saio da tela 19 horas. Hoje eu parei,
fechar meu relatório diário era 19h20. Isso porque eu já estava jantando junto e terminei, já fui tomar banho para me fazer a live, né? Então me toma muito tempo. E o mercado americano, assim como criptomoeda, assim como pares de moedas, são 24 horas. E eu não gosto de operar o mercado 24 horas, porque se eu ganhasse dinheiro operando no mercado 24 horas, eu viraria um zumbi aqui nesse computador, né? Então, eu ia estar trabalhando no final de semana, ia estar trabalhando de madrugada. Então, hoje, de certa forma, eu tenho um limite. O mercado me impõe um limite, que é esse horário que o mercado está aberto. Então, eu evito operar esses mercados. Criptomoeda, a mesma coisa. Se eu fosse... E normalmente, criptomoeda é muito volátil à noite, de madrugada. Então, se eu fosse operar um mercado desse... E aí sai a notícia, Bitcoin está caindo 20%. Aí lá vai eu ligar o computador e operar. Então, assim, eu nunca quis mexer com isso, porque é um mercado muito volátil, que eu gosto de mercado volátil, mas por ser 24 horas eu prefiro não mexer e me manter distante disso, justamente por conta disso. Então, o meu foco total no day trade hoje é só na Bolsa Brasileira. E o que você precisa para você fazer um day trade? Fazer day trade, trabalhar com isso, né? Então, assim, você vai precisar de plataforma de negociação, que essas vem aqui, ó. Isso aqui, ó, são as plataformas de negociação aqui. Aí tem outra aqui em cima também. Então, eu tenho umas 3, 4 plataformas de negociação diferentes, né? Algumas para alimentar a planilha de Excel, outros para operar mesmo, outras só para visualização. Então, você vai precisar. Agora, a forma como eu opero me faz necessário essa quantidade de telas. Dependendo da escola que você fizer, o caminho que você estudar, pode ser que você não precise dessa quantidade de telas. Pode ser não. A probabilidade vai ser mínima de precisar dessa quantidade de telas que eu uso, né? Então você precisa da plataforma, uma internet boa para você poder operar. Então, operar com internet fuleira não dá certo. Não importa se você está no celular, se você está... Não importa. Estou viajando, vou operar. Tem que primeiro testar a internet para ver como é a estabilidade dela, né? Inclusive, essa semana, vocês sabem que eu me mudei recente. E eu operei, falando nisso da internet, né? Eu só tenho uma aqui hoje ainda, estou aguardando uma segunda operação, uma segunda instalação de internet. E ela caiu. Ela caiu na quinta-feira. E eu não tinha testado ainda pelo celular, né? Mas graças a Deus, aqui onde eu tô, esse bairro, o 5G funcionou muito bem. E aí fiquei a sexta-feira operando pelo celular, pelo sinal do celular, não pelo celular, que eu não tenho conta, né? Mas eu roteei o 5G do celular para os computadores. Então todos os computadores ficaram alimentados pelo celular, internet. E aí resolveram no sábado, aí do sábado para domingo a internet caiu, aí hoje eu novamente comecei o dia operando pelo 5G, e graças a Deus estável, conseguindo rotear a ordem, mandar a ordem e receber a atualização normalmente, um delayzinho mínimo, mas deu para operar, e aí normalizaram. Então só que eu preciso sempre de 2 internets aqui. Precisa de uma disponibilidade boa e fornecedores diferentes, obviamente, né? Porque senão não adianta. Então, a internet boa. Computador ou celular, né? Dependendo do caminho que você for trilhar, você não vai precisar de uma máquina muito potente, né? Mas tem gente que tem estratégias que você... tem formas de operar que você pode operar muito bem pelo celular, né? Inclusive a Sayuri está falando aí. Dependendo do ativo, até pelo celular você consegue, se tiver conhecimento, né? Então, assim, existem estratégias de day trade que você entra num determinado ponto, você pode até apregoar a ordem, ou seja, colocar a ordem lá, e o mercado chegar naquele ponto, ele executa a sua ordem, e a partir do momento que executa, a própria plataforma tem automações que já colocam a tua ordem com a tua saída, né? Saída seja ganhando ou seja perdendo dinheiro, né?
Então, só falar também aqui, falando desse negócio de ganhar e perder dinheiro, eu vejo que tem algumas pessoas que seguem que já conhecem o meu mercado, mas tem pessoas que não conhecem muito bem, né? Então eu preciso falar assim, como é que você ganha dinheiro no mercado financeiro? Você vai comprar uma ação da Petrobras a R$10, certo? Você comprou 100 ações de Petrobras a R$10. Ela subiu, foi para 11, você comprou ela, então você espera que ela se valorize. Então você vai comprar 100 ações a R$10, você pagou R$10, R$100. E ela subiu, aí você vai vender ela a R$11. Aí você ganhou R$1 para esses 100 papéis, né? Então assim, você ganhou R$100. Você está com 100 papéis de Petro, ela subiu de R$10 foi para 11, então você ganhou R$1, você está com 100 papéis, você ganhou R$100. Assim como se você comprar 10 e o papel cair para 9, você perdeu R$1, certo? Então você vai perder R$90, no caso. Então você tem que, é assim que você ganha dinheiro no mercado, dessa forma. Só que as minhas operações são muito rápidas, e assim, normalmente você não vai ganhar R$1 ou perder R$1. Day trade, você geralmente vai ganhar 10 centavos, 20 centavos. Eu faço muita operação para ganhar 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Só que algumas vezes eu estou muito alavancado. Estou com 1000 papéis, aí ele anda 30 centavos. Aí vou ganhar aí vai ganhar R$300. Então assim, vai ter. Aí eu posso estar com 10.000 papéis e ganhar 3.000. Já cheguei a operar papel aí que eu estava com 50.000 papéis. E peguei 10 centavos, peguei 5 centavos. Então é assim que se ganha dinheiro. Seja subindo ou seja o papel caindo. Se você compra, o papel tem que subir, né? Então, se você vende, o papel tem que cair. Então, você vende barato, vende caro ou compra barato para vender caro. Então, assim, é assim que se ganha dinheiro no mercado financeiro, no day trade, swing e também assim, no longo prazo. Mas pensando no day trade é assim, são essas operações curtas que vai ser dessa forma que você vai ganhar, nessa oscilação do ativo, né? Então, nas operações que eu faço de arbitragem, é um pouquinho mais complexo explicar como é que eu ganho dinheiro. Porque eu ganho num ativo, perco no outro. Na somatória dos dois, eu tenho que sobrar algum dinheiro para mim. Então, é quando eu ganho dinheiro. Só que é um pouco mais complexo para quem não entende, né? Mas a maioria das minhas operações são assim, arbitragens. Então, só abrir esse parênteses aí para... sobre day trade, né, que eu não tinha falado ainda. Então, computador, estava falando do celular, ou um computador mesmo que não precisa ser tão potente. Hoje aqui na minha estrutura eu tenho, são 3 PCs, né, 3 computadores e 2 notebooks, sem contar o Daniel ali, mas são 2 notebooks e 3 PCs, né, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 telas que eu olho, né? Cada uma com informações diferentes, para momentos diferentes, não necessariamente eu vou olhar todas ao mesmo tempo, né? Saiu falando aí, um notebook com SSD, a galera já roda bem demais, custa aí uns 3, 4 mil para cima. Até mais barato, viu, Sayuri? Dependendo do que vai fazer, mas assim... Eu acho que um grande diferencial que eu vejo hoje nos meus resultados, né, é que antes muita gente vai fazer o seguinte: não, quando eu ganhar dinheiro, eu invisto nisso, né? E eu acho isso um grande erro, né? Então eu já comecei a investir muito na minha plataforma antes de ser consistente. Então, antes de eu começar a ganhar dinheiro, eu já tinha TV 4K, já tinha um notebook e um PC, já tinha umas 4 telas. Então, assim, eu já estava me preparando para começar a ganhar dinheiro. Então, é igual você, o piloto de corrida, disse: não, eu vou comprar um carro fuleiro aqui e quando eu for campeão eu melhoro o meu carro, né? Não, você não vai conseguir.
Você pode conseguir ganhar, no mercado financeiro, você pode conseguir ganhar dinheiro com estrutura bem básica? Pode. Mas você tem que saber que antes de você ganhar dinheiro, você tem que estar investindo já na sua estrutura, entendeu? Uma internet melhor. Ah, vou economizar na internet. Se der, bota uma internetzinha melhor. Se der, bota 2. Ou teste o 5G da tua região para ver se é bom. Se dá para contar com ele, né? Eu aprendi que aqui dá para eu contar com o 5G. Então, assim, você tem que investir. Agora, no começo, nos primeiros 6 meses, talvez, um computador vai resolver. Em algum momento você vai precisar de pelo menos mais uma tela. Então, para você começar, ideal, um computador e uma tela, né? E celular já seria um segundo momento, né? Você já tem o operacional, você já tem conhecimento, aí sim você pensa em operar pelo celular. Me preparando hoje para fazer essa live, eu assisti alguns vídeos, né, para ver o que o pessoal fala, porque assim, eu vou falar de day trade, para mim é um negócio tão natural, mas eu queria ver como é que outras pessoas falavam pro público dele, né? E o cara fala de celular, um deles, né? Ele fala de celular como se fosse assim, ah, não, você pode começar pelo celular. Eu não concordo com isso. Para chegar no celular é um próximo patamar. Você primeiro tem que começar no PC ou no computador ali de frente. Aí conforme você vai progredindo, você... Mas tem gente que não, faz um curso e... Ah, eu estou trabalhando e vou operar. Não vai dar, não tem como dar certo fazer isso no day trade, tá? Então, tem que investir, já pensar em investir logo desde o começo, tá? E para você também fazer day trade, você tem que estar vinculado a alguma corretora. Então, sempre vai ser assim, você, seja para fazer investimento de curto, médio e longo prazo, seja em renda fixa, seja em renda variável, você vai precisar estar vinculado a uma corretora. Então, é o que eu sempre já falei aqui, né? Você vai trabalhar com day trade, trade ou fazer investimento a longo prazo, você tem que abrir uma conta na corretora. Não tem pra onde correr. Muitos bancos hoje, os bancos grandes, já tem corretora lá dentro. Mas não compensa, porque normalmente a corretagem, seja lá, para comprar, tem hoje em dia tem tanta coisa, por exemplo, é tão básico hoje Tesouro, você não paga a corretagem. Mas eu acredito que vai ter banco grande que ainda cobra corretagem para você investir em Tesouro, que é um absurdo. Tá? É um absurdo. Então, eu acredito que tem banco grande que ainda cobra corretagem por isso. Então, você pode... Você pode abrir... Operar por uma corretora do Bradesco, do Banco do Brasil, do Itaú, você pode, tem essa opção. Mas eu recomendo você buscar opções mais baratas, né? Então, até no evento que eu tive em São Paulo, tem a TC Investimentos, que hoje, se me perguntarem, eu vou dizer que é a recomendação que eu vou dar, seria a TC. Então, você tem que, para você fazer day trade, você vai ter que ter conta na corretora. Isso é básico, tá? Então, assim, basicamente é isso que você precisa. Internet, computador, plataforma de operação, né? E a corretora, tá? E o principal de tudo isso, para você fazer day trade, isso é o básico. Mas o principal vai ser tempo. Você não precisa ter dinheiro, tá? Muitas pessoas, Fernando, quanto é que eu preciso para começar a fazer day trade? Mas para começar a fazer day trade não precisa de nada. É só abrir uma conta na corretora. Hoje tem plataformas, tem corretoras que te dá a plataforma de graça. E a partir dali você já pode começar a estudar. Então, hoje tem muito conteúdo gratuito na internet para você começar a estudar. Então, só que não é... Eu já falei isso aqui outras vezes, inclusive. Você, para o day trade, você tem que ter dedicação. Você tem que ter tempo fazendo aquilo. Você tem que dedicar tempo. É uma nova profissão, né? É uma nova profissão. Em algum momento eu vou falar alguns mitos, eu vou falar sobre profissão, renda extra, essas coisas. Então, assim, você vai precisar... Isso é o básico do básico. Você não precisa ter dinheiro. Você pode receber salário mínimo. Você pode treinar para day trade, né? Então, só que vai ter dedicação, vai ter que ter tempo. Então, às vezes, o dinheiro que você ganha, você vai ter que ter uma renda para te sustentar, pagar a tua comida, a tua energia, tua conta de água, o leite dos meninos.
mas você não vai precisar de dinheiro para o day trade, inicialmente, tá? Para você começar a estudar, você não precisa de R$ 1, só de tempo. Tempo você vai ter que ter, tá? Então, às vezes, pessoas que trabalham o dia inteiro, de 8 às 17, que é justamente o horário do mercado brasileiro, mas existe um mercado de Forex lá fora, que tem alguns operacionais que você pode, que é, por exemplo, análise técnica, que eu vou falar mais pra frente, que você pode operar nesse horário, entendeu? Então, assim, isso é bem tranquilo, mas você tem que ter tempo. Sem tempo, você pode ter dinheiro para o computador, você pode ter 200 internet, 200 plataformas, mas se não tiver tempo, não vai adiantar de nada, tá? E quanto tempo, eu botei aqui, né, muita gente pergunta, quanto tempo eu ganho dinheiro com day trade? Isso é uma parada muito relativa, mas muito relativa mesmo, né? Eu comecei a ganhar dinheiro com 2 anos de mercado. E eu sempre falo para as pessoas que, para mim, o meu grande diferencial para ganhar... Eu achei que 2 anos era ok, né? Era algo comum. Então, eu já falei isso aqui também, né? Que eu percebi muito cedo o que era o principal para eu poder ganhar dinheiro, né? Que era focar no psicológico e menos na parte técnica, né? E aí, assim, eu já tinha falado com um amigo meu que opera agro, commodities, e ele levou 5 anos para começar a ganhar dinheiro, né? Eu disse, poxa, 5 anos. Eu levei 2. Eu fiquei pensativo, né? Eu digo, não, deve ter sido só... Ele deve ter tido algum problema e tal, e não ajustou, e levou esse tempo todo. E aí, no evento que eu tive em São Paulo, lá na TC Investimentos, era um evento para comunidades, né? Foi sexta e sábado de evento, e na sexta foi só com comunidades, ou seja, pessoas como eu que está criando uma comunidade, ou seja, as pessoas que me seguem aqui vai virar uma comunidade. Então, as pessoas que me seguem, e eram justamente pessoas que já têm experiência no mercado e que estão criando conteúdos, ou tem salas ao vivo, ou tem algum produto que vende curso, mesa proprietária. Então tinha umas 20, 30 pessoas lá. E eu conversei com uns 3, pelo menos, que eu lembro assim, que eu conversei sobre isso, né? Perguntei quanto tempo eles levaram para começar a ganhar dinheiro no mercado, né? Então, uns 2, dos 3 que eu lembro que eu conversei isso, 2 levaram 5 anos. E teve um outro lá que era o mais experiente, levou 7, mas ele até frisa bem isso, né? Eu levei 7, mas o meu tempo, né, que é um cara muito antigo no mercado, ele levou 7, mas era um tempo que não tinha a quantidade de informação que hoje tem, né? Então hoje você pode encurtar muito. Mas desses outros 3 que levou 5 anos, esse meu amigo também, que levou 5, né? Ou seja, das 4 que eu conheci, das 4 que eu já falei nos últimos tempos, um levou 7 anos e outros 3 levaram 5 anos, né? Então, é o tempo que eu sempre fiz essa associação, né? De trade com faculdade. Então, você estuda medicina, você estuda direito, você estuda engenharia, você vai levar no mínimo 5 anos para se formar e tem mais um período para você ganhar experiência. Então, você levar hoje 5 anos para você começar a ganhar dinheiro com trade é bem factível. Então, pergunto, você tem esse tempo? Não tenho. Então, não estudo mercado financeiro. Day trade. Deixa eu corrigir aqui, day trade. Porque você tem que imaginar que isso é igual a uma faculdade, entendeu? Ou uma empresa. Você vai botar uma empresa para faturar aí 20, 30 mil reais por mês. Você vai ter que investir lá, sei lá, 200, 300 mil reais e vai levar 23, 24 meses, 36 meses, 48 meses para você ter esse dinheiro de volta. Então, também vai levar tempo. Então, assim, o tempo que você vai levar vai depender muito de como você vai estudar, o tempo que você vai dedicar e como você vai estudar. Então, eu atribuo que eu levei 2 anos só, que hoje eu vejo que foi muito pouco, né?
Porque nesse momento, lá em 2017, eu comecei a perceber, eu comecei em 2016, lá depois do meio do ano de 2017, eu comecei a estudar de forma correta. Então, mas eu perdi, não é perdido, né? Mas se eu tivesse começado a estudar desde cedo da forma correta, talvez tivesse sido até menos tempo. Talvez, né? Não garanto. Mas eu atribuo que eu estudei correto e por isso que eu consegui ter a consistência com 2 anos. Então, assim, seria até hoje, as pessoas que eu já conversei, 2 anos é exceção. Então você pode colocar aí 4, 5 anos como regra para você começar a ganhar dinheiro no day trade, tá? E assim, vale salientar que nesses 2 anos que eu comecei a ganhar dinheiro em 2018, eu ganhava R$ 500, aí depois R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000. Então esse foi meu começo. Não foi o começo ganhando meio mundo de dinheiro, não. Então foi ganhando pouquinho. Você vai ganhando pouquinho e você vai tendo consistência e você vai progredindo. E vai avançando, você vai estudando, você vai ganhando experiência e aí você vai indo embora. Já tem mais ou menos uns 2 anos que eu estou meio que estabilizado num patamar, né? Não é que vou dizer assim, me incomoda, mas hoje eu fico sempre matutando como é que eu posso fazer para continuar aumentando e não estagnado, né? Então, hoje é isso. Então, mas você tem que saber que você vai começar ganhando pouco. E muitas pessoas ficam pelo caminho porque já querem a virada de chave ganhando meio mundo de dinheiro. E isso não vai acontecer. Então, assim, bota na sua cabeça. O tempo que você vai levar no day trade vai ser 4, 5 anos para você ganhar. Se ganhar. Mas eu acho muito pouco provável que se você ficar 3, 4 anos estudando da forma correta, você consegue ganhar dinheiro sim, né? Com alinhamento de expectativa correto, tudo certinho, você consegue sim. Então, agora, eu quero em 3, 4 anos, eu sou médico e eu quero ganhar mais do que eu ganho hoje com 3, 4 anos. Aí eu já não garanto, entendeu? Que é o grande problema. Você tem uma expectativa muito alta de valor financeiro e acaba que por conta disso você não consegue fazer o ajuste de técnica com psicológico, entendeu? Então, bora lá. Próximo, principais características para isso, né? Eu já dei uma pincelada sobre isso. A principal característica é tempo. Você tem que ter tempo. Quanto mais tempo você dedicar ao mercado, mais rápido você vai aprender, desde que você esteja estudando da forma correta, tá? Você tem que ter uma fonte de renda, já falei isso também. E tem que ser uma pessoa resiliente, né? Você tem que saber que você não vai ganhar dinheiro de imediato e você vai ter que estar sempre em constante estudo, se adaptando às mudanças. Então, o que eu ganhava dinheiro lá no começo, em 2018, hoje eu já não ganho, então você tem que estar sempre se adaptando. Então, pode acontecer que um operacional seu, você comece a ganhar dinheiro com ele e o mercado mude. Você para de ganhar, só que você ainda não está com a mente, você não tem uma caixa de ferramentas, que eu quero dizer assim, caixa de ferramentas são os trades. Você começa com uma chave de fenda, e começa a ganhar dinheiro só com essa chave de fenda. Aí daqui a pouco você compra um alicate, aí você começa a ganhar dinheiro com um alicate e com a chave de fenda. E aí vai passando o tempo, aí você compra um arco de serra, aí você começa a ganhar dinheiro com arco de serra, com um alicate e com a chave de fenda. Aí tu quebra o arco de serra, mas você ainda ganha dinheiro com alicate e com a chave de fenda. Então, às vezes, no começo você só ganha dinheiro com um tipo de trade. E aí você para de ganhar, aí você volta do começo. Então, aí entra a resiliência, né? Que você tem que ter. Então, assim, com relação à resiliência, me lembra justamente da forma de estudar que me fez chegar, que é o que eu acredito que me fez chegar aqui onde eu cheguei com tão pouco tempo. Que é
a pessoa quando está estudando, ela começa a estudar um trade. E ele começa a operar aquilo ali. E daqui a pouco para de funcionar. E aí para de funcionar, o cara diz, não, vou testar outra coisa. Vou estudar outra coisa. Então assim, aquele negócio que você estava vendo lá que parou de funcionar, às vezes só um pequeno ajuste no seu operacional poderia fazer você continuar ganhando dinheiro. E aí que para mim, no meu caso, eu acho que foi um grande diferencial. Eu tinha uma planilha que eu acompanhava meus trades e eu tive uma sequência de 3 perdas nesse trade. Eu só operava um trade, né? Que foi uma das etapas para eu ter consistência, foi operar só uma coisa. Só que eu tomei 3 stops, ou seja, eu perdi dinheiro por 3 dias seguidos nessa estratégia. Eu operava uma vez por dia, só na abertura do mercado. Eu tomei 3 stops seguidos, ou seja, perdi dinheiro 3 vezes seguidas. E aí só que eu tinha o controle na planilha desses trades. E aí quando eu fui na planilha lá e olhei, eu já vi, no terceiro dia eu já saí assim, saí da tela pensando assim, me lasquei agora, vou ter que perder 3 meses estudando isso daqui e vou ter que estudar outra coisa, porque não está dando certo. 3 dias seguidos perdendo. Aí eu fui lá na planilha, né, que eu fazia todo esse controle, e vi que se eu acertasse no dia seguinte, eu recuperava os 3 dias. Aí digo, então calma, paciência, vamos ver o que nós podemos ajustar e vamos seguir ainda nesse estudo. No dia seguinte eu ganhei e segui adiante nesse tipo de trade. E que foi foi o início da minha consistência, foi esse trade. E que por muito pouco eu não desisti dele. Mas eu não desisti por quê? Porque eu já estava estudando de forma correta, ou seja, já estava planilhando meus trades, só executava um tipo de trade. Então, meu foco era total naquele trade, eu não ficava pulando de galho em galho. Então, a resiliência, no meu caso, foi importante justamente por conta disso. Se eu tivesse desistido, se eu não tivesse esse controle, eu não estava aqui onde eu estou hoje, por causa de assim, foram várias coisas, mas que poderiam ter dado errado e eu não ter ido adiante. Um deles foi esse daí. Então, resiliência é importante no day trade. Mas se eu tivesse que escolher uma característica para o day trade, é tempo, dedicação. Então, você tem que ganhar o seu dinheiro com outra coisa e ter o seu tempo, e ter uma parte do tempo dedicada ao trade, ao estudo do trade, né? Então, isso é uma principal característica. Tá? Então, das características do day trade, o principal é você ter tempo para você estudar. Tá? O que mais que eu posso falar aqui? Os tipos de estratégia que você assim, você tem que ter alguma coisa que você olha para dizer se você tem que comprar, se você tem que entrar numa operação, quando entrar e quando entrar o momento de sair, né? Então, você tem algumas técnicas que você usa para tomar essa decisão de entrar no mercado para fazer um trade, né? Então, basicamente são análise técnica, que é análise grafista, né? Você vai olhar um gráfico, o mercado, aqui não sei se vai dar para olhar não, mas tem aqui. Tá, dá para ver aqui. Isso aqui é análise grafista. Você vai olhar os candles, né, que são barras que o mercado forma, e aí você vai tomar a decisão. Se você compra, se você vende. Então, é um tipo de análise, né? Tem análise de fluxo de ordens, isso falando bem específico para o mercado nacional, tá? Que é o que eu opero. Então, lá fora você consegue fazer análise de fluxo, mas é um pouco diferente da análise de fluxo daqui, porque aqui nós conseguimos olhar quais são as corretoras que estão negociando. Então, se é a mesma, se é outra que está comprando, que está vendendo. Então, você tem análise técnica, análise de fluxo de ordem e tem a combinação das duas, né? Eu uso 98% do tempo fluxo de ordens, só análise de fluxo. Eu não uso gráfico. Então, tanto é que a maioria das janelas que tem aqui, que são isso aqui, é justamente só para analisar fluxo de ordem. Gráfico eu uso muito pouco. Eu uso um gráfico desse daqui, só que bem pequenininho, que ele fica bem aqui,
pequenininho, que é só para olhar o índice Bovespa, o dólar, né? Para ter sentimento de mercado, se o mercado está panicado, ou seja, está caindo muito, que aí o dólar vai estar subindo, o índice vai estar caindo, ou se o mercado está animado, no mercado nacional, né? Que aí se ele está animado, o índice vai estar subindo e o dólar vai estar caindo. E aí acompanha alguns gráficos do mercado internacional, né? Então, também para ter sentimento de mundo, o que está acontecendo no mundo. Então, mas para operar, para executar, a minha tomada de decisão é olhando o fluxo de ordens. Então, são basicamente isso aí, análise gráfica ou fluxo de ordens. Aí dentro da análise gráfica, eu julgo que tem o Price Action, tem Renko, tem algumas outras técnicas. Então, esse tempo que você vai levar, 4, 5 anos, às vezes você vai gastar um ano só definindo uma técnica que você vai operar. Que você vai conhecer várias e você vai se identificar mais com uma ou com outra. Eu acabei me identificando muito com análise de fluxo. E eu segui com análise de fluxo até hoje e pouco provável que eu mude para análise grafista. O que pode acontecer em algum momento é eu adicionar análise gráfica, só que eu não uso. Eu nunca... Tem gente que hoje não ganha dinheiro, mas que vai me dar uma aula em gráfico aqui de várias formas, né? Então, só que meu foco total é fluxo, tá? Então, são essas formas que você vai ter tomado decisão. Como eu já falei outras vezes, eu opero muito arbitragem. Então, tem um gráfico que eu uso, que é um gráfico que eu pego um ativo e subtraio do outro. Então, essa diferença vai me gerar um gráfico de linhas, que eu uso aquilo ali para saber se vai ser o momento de eu entrar comprando um ativo e vendendo outro, ou o contrário. Então, que é a arbitragem, né? Então, que eu também uso isso daí, mas é um gráfico pouco comum, pouco utilizado e pouco falado. Que é esse gráfico que às vezes a pessoa faz para fazer long e short, por exemplo, Petro 3 e Petro 4, elas tendem a andar junto, mas por algum motivo de um player montando uma posição, ou seja, uma corretora, o Barsi resolveu comprar a Petro 4 de forma muito agressiva, ou seja, comprando ordem, comprando, ou seja, Petro 4 vai subir bem, Petro 3 já não vai subir tão bem. Então, abre um diferencial de uma ação para outra e isso gera uma oportunidade de arbitragem. Então, esse gráfico de subtrair um ativo do outro é uma forma que você vai ter de operar, né? Que é uma forma como eu opero também. Tá? Então, as tomadas de decisão, os tipos de estratégia basicamente são essas para day trade. E só que assim, dentro da análise gráfica tem zilhões de formas de olhar o mercado, dentro da análise de fluxo tem zilhões de formas também de você olhar o mercado. Tá? E vamos falar agora de alguns mitos que tem no day trade, né? Esse final de semana até no meu passeio lá, teve algumas pessoas que disseram, você deve saber muito de economia, né? Não, eu não preciso. Então, assim, para day trade, você não precisa estudar fundamentos econômicos, saber para onde vai o IGPM, o IPCA. Eu normalmente eu sei os horários das notícias somente para me preparar para uma possível volatilidade do mercado. Então, se o IPCA vai vir bom, vai vir ruim, o PIB dos Estados Unidos vai vir bom, a inflação dos Estados Unidos, eu não quero saber. Eu não preciso esperar o número sair para olhar, veio bom, eu vou fazer tal coisa agora que ele veio bom. Não. Eu preciso saber que vai ter a notícia, eu preciso estar preparado para reagir ao que o mercado vai fazer. Entendeu? Então, assim, a maioria não precisa ser economista, a maioria não. Para day trade, você não precisa ser economista para operar o mercado. Agora, às vezes, para você fazer análise de buy and hold, uma análise fundamentalista, ou seja, fazer análise da empresa, você ter algum conhecimento de economia, de contabilidade, coisas nesse sentido, ok, faz sentido. Mas para day trade você não precisa ser economista, não precisa ser um mercado, um profundo conhecedor de macro e microeconomia, entendeu? Eu não preciso disso. Eu acabo aprendendo meio que por osmose, né? Porque a gente precisa ler notícia. Notícias nós precisamos estar sempre lendo para você saber, você ter o sentimento do que pode acontecer no mercado, né? Então, por exemplo, Gol 4, né?
que são as ações de Gol. Ela caiu quase 30% hoje. Eu não quero saber o que é que fez ela cair. Provavelmente é alguma coisa que ela está quebrada. Está precisando de dinheiro, com certeza alguma coisa nesse sentido. Mas eu não preciso saber exatamente. Eu ganhei um pouquinho de dinheiro nela hoje, uns R$ 50. Então, eu talvez tenha dado um pouco mais. Mas é porque eu junto os 3 de papéis, eu separo, então assim, eu não sei exatamente. Mas deve ter dado uns R$ 40, R$ 50. Pouca coisa. Mas eu não precisei saber a notícia para poder operar e fazer esse dinheiro, entendeu? Eu só reagi ao que eu estava olhando, que estava acontecendo na ação. Só isso, entendeu? O Andrei falou, Gol entrou em recuperação de saldo. Para mim não importa, entendeu? Agora, lógico, às vezes eu já tenho essa informação antes da abertura do mercado, né? Hoje eu não li essa informação, não cheguei a ler. Então, às vezes eu ter essa informação antes já me levanta a orelha para ficar mais atento ao papel. Mas como não olhei essa informação mais cedo, na hora que eu vi essa variação negativa, me chamou a atenção. Não é comum Gol cair esse percentual, né? Então, eu acabo olhando um pouco mais de atenção para esse papel. Agora, se eu tenho essa informação antes, eu já ficaria mais atento a ela antes, né? Mas é isso que eu quero dizer. Que são alguns mitos para o day trade. Você não precisa ser economista, você não precisa saber de macro e microeconomia. Você precisa estar bem informado para você operar. No meu operacional, eu já não preciso estar tão bem informado. Mas, lógico, quanto mais bem, como eu estou querendo crescer e continuar aumentando meu financeiro, eu preciso estar sempre me informando. Porque, às vezes, uma informação que eu pego, eu consigo fazer um dinheiro diferenciado no dia por conta daquela informação que eu tive ali. Então, eu busco sempre estar lendo e pegando informações para tentar fazer algum trade diferente do que eu já faço de forma rotineira, tá? E outro mito também, você não precisa ter um curso superior para você ganhar dinheiro no mercado com day trade. Você tem que ter alguns cursos básicos e o resto vai ser tempo de tela. Alguns mais avançados para você ir para o próximo nível, mas para você começar você não precisa nada do outro mundo. Você não precisa ser engenheiro, você não precisa ser economista, você não precisa ter um curso superior de matemática, você não precisa ter um diploma para operar, entendeu? Qualquer um pode. Você não precisa ter uma formação acadêmica, né? E muitas vezes você... Hoje se eu disser, Fernando, eu fiz 4 anos de análise de sistemas, você trocaria esse teu curso de análise de sistemas por ter começado e para ter começado no mercado mais cedo e não ter feito nenhum curso superior? Eu trocaria, por exemplo, entendeu? Então eu fiz 4 anos, paguei a empresa que eu trabalhava, a Vale, pagava, não lembro se era 60%, era 55% do valor da faculdade, mas eu botei parte desse dinheiro na faculdade, que era um dos benefícios que tem de trabalhar lá. Só que eu não tirei nenhum assim, não ganhei nada com essa formação. Então assim, levei 4 anos, não vou dizer que perdi 4 anos estudando, porque todo conhecimento que você adquire, você pode usar em algum momento, você melhora como pessoa em vários aspectos, né? Então não foi perdido, né? Mas você não precisa ter uma formação acadêmica de nível superior para você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Inclusive, eu não precisei de nada do meu curso lá de nível superior para poder ganhar dinheiro no mercado financeiro. Ou seja, só com o meu curso técnico seria suficiente para chegar onde eu cheguei hoje, por exemplo, né? E eu vejo muita gente vendendo curso, que é um terceiro mito que eu anotei aqui, terceiro e último, né? Que é day trade, uma forma de você ter uma renda extra. Ao primeiro momento, isso me soa como um palavrão, né? Imagina você chegar assim na sua roda de amigos e dizer assim: eu vou fazer um curso de direito ali para ter uma renda extra. Faz sentido isso? Eu vou fazer um curso de medicina para ter uma renda extra. Eu vou fazer um curso de engenharia para ter uma renda extra. Não. Day trade para mim é a renda, e não uma renda extra, né?
Hoje, minha principal busca é conseguir enxergar novos negócios para que eu tenha novas rendas, não uma renda extra, né? Então, para eu ter novas rendas. Então, assim, day trade é uma forma de você ter uma renda. Pode ser a renda ou pode ser mais uma renda, que em algum momento ela pode se tornar a principal. Mas assim, dizer assim logo de cara, eu vou fazer isso aqui porque eu quero uma renda extra. Não, faça isso porque você quer ter uma profissão. E essa profissão vai te gerar uma renda. Não uma... Porque quando fala assim, uma renda extra, eu vou botar um negocinho aqui para ser uma renda extra, só um extra para mim, entendeu? Eu já ganhei 10 mil aqui, eu vou fazer isso aqui para ganhar mais uns 2 mil. Não, eu acho errado você entrar com essa mentalidade. Então, vendem muito isso. Aprenda day trade e tem uma renda extra. Não, você não vai ter renda extra com day trade. É muito provável que você vai perder dinheiro se você entrar com essa mentalidade. Porque normalmente a renda extra você vai ganhar em 6 meses, você está ganhando uma renda extra. Vou investir nisso daqui que vai me gerar uma rendinha extra. Não vai ser assim que vai funcionar, entendeu? Então eu acho um mito e uma besteira você entrar e querer fazer trade para ter uma renda. E eu vejo muita gente próxima de mim falar isso. Eu vou fazer isso aí para ter uma renda extra. Eu tenho minha empresa aqui e vou dedicar um tempinho para ter mais uma renda. Não vai funcionar. Day trade requer dedicação, que é a principal característica. Você precisa dedicar tempo para aquilo ali. Isso vai ser uma formação de nível superior praticamente, entendeu? Então, já falei isso outras vezes, né? Então, hoje eu ganho mais do que muito médico. E eu levei mais ou menos 5 anos, vamos botar uns 4 anos, porque um médico iniciante aí já ganha razoavelmente bem. Só que ele dedicou 10 anos para ganhar um salário médio, né, de médico. Então, hoje eu ganho mais do que médico. Então, assim, e por isso que eu digo, só que eu levei 2 anos para começar a ganhar. Tipo, fiz engenharia, terminei 5 anos de engenharia e comecei a ganhar. Eu digo que eu comecei o trade e com 2 anos eu estava ganhando. Então, com 3, eu já estava ganhando como um contratado, digamos assim. Ou seja, levei 2 anos para começar a ganhar, para estagiar, digamos assim, né? Só fazendo associação. E com 3 eu já estava ganhando como um formado de nível superior. Então, veja o day trade dessa forma. Você vai levar 4, 5 anos, mas você vai ganhar bem. Entendeu? Então, veja como uma formação superior. Tá? Então, você pensa em fazer day trade? Veja como uma formação superior que vai levar algum tempo. Você vai ter que dedicar dinheiro e vai ter que dedicar tempo. No começo você não precisa do dinheiro, ter o dinheiro. Mas em algum momento você vai precisar. Porque não adianta você só estudar. Na hora que você botar dinheiro no jogo, que aí você vai ver, você vai testar o psicológico, a técnica junto com o psicológico. Então, enquanto não tiver dinheiro envolvido no jogo, você não vai estar aprendendo de verdade. Sem o dinheiro você vai aprender o básico. Com o dinheiro no jogo você vai aprender o jogo de verdade. Tá? Então assim, sobre o day trade era basicamente isso que eu queria falar. Ixi, falei pra caramba. Falei mais do que deveria. Deixa eu dar uma olhada aqui, que tiveram alguns comentários aqui mais pra trás. Deixa eu ver aqui. Teve da Saigor aqui. Teve da Aline aqui. Fernando, gostei da sua fala. Estudar sempre e não pode esperar ganhar muito em pouco tempo. Você tem que estar sempre estudando e... Por exemplo, que é uma outra... internet. Como eu já falei outras vezes, eu não tenho intenção de vender curso. Não estou me expondo com essa intenção. Pode ser que em algum momento eu venda curso, ou venda mentoria, ou venda o meu livro que eu vou lançar, ou venda palestras, não sei. Mas eu tenho certeza, eu tendo constância aqui, meu Instagram vai crescer, vai vir mais seguidores. Em algum momento posso querer essa audiência para vender o meu livro, para vender uma palestra, para vender uma roupa. Então, assim, vai me dar algum retorno em algum momento. Não é essa a intenção agora. Agora eu quero ganhar relevância, quero ganhar autoridade, quero ser convidado para eventos. Inclusive, esse final de semana, conversando com uma pessoa que eu estou conhecendo agora aqui em João Pessoa, falou, Fernando,
sua história, você ter vindo de baixo, condiz muito com meus alunos, ou seja, com o meu público das escolas que eu tenho. Então, para mim, em algum momento seria interessante, sei lá, fazer uma palestra. Ou seja, gerei essa possibilidade a partir do momento de eu estar aqui me expondo e falando e contando minha história. Entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que conforme eu for estudando, para melhorar a minha comunicação, a minha audiência vai melhorar. Então, assim, tudo é estudo e não posso querer ganhar muito agora, que não é a intenção. O momento é ganhar relevância, e mercado financeiro é a mesma coisa. Seja para fazer investimento de curto prazo, que é o day trade, de médio prazo, que é o swing trade, ou para investimento a longo prazo. Vai levar tempo, você tem que estar sempre estudando. Não vai ser em pouco tempo. Pouco tempo, só pirâmide, e a probabilidade da merda é gigantesca, tá? O Ezequiel Júnior que perguntou, seu perfil de operações é de scalping? Sim, Ezequiel. Só que tem um scalping que eu faço muito para ganhar R$1, R$2, R$5, ou seja, trade de dólar, meio ponto, 1 ponto, na abertura do mercado e no fechamento. Ao longo do dia eu não faço quase isso. Dentro dessas operações de arbitragem, tem muitas pessoas experientes no mercado que ele entra para ganhar R$1, R$2 nessa arbitragem. Eu entro para ganhar 10 centavos, 20 centavos, 5 centavos. Eu faço esses 5 centavos, 3 centavos para melhorar meu preço médio. Então, sim, a minha essência no mercado é scalping de curto, bem scalping mesmo, coisa muito rápida. Muitas vezes não, já foi mais. Hoje em dia, algumas operações minhas, a plataforma nem marca o tempo que eu levei para entrar e para sair da minha operação. Ela começa a marcar a partir de 1 segundo. Às vezes eu faço menos de 1 segundo uma operação, né? Diminuiu mais a intensidade dessas operações, mas vez ou outra ainda acontece. Porque como eu falei, no começo, que eu ganhava pouco, eu fazia muitas operações, mas hoje, como eu busco cada vez me aprimorar mais, para eu poder ganhar mais dinheiro, então assim, acaba que eu tenho que fazer operações um pouco mais longas. Então, vai mudando um pouco isso daí, mas eu ainda faço muito, tá, Ezequiel? A Andrei falou que a Gol entrou em recuperação inicial, aí ele perguntou, dá para ganhar suficiente para ir no barbeiro cortar o cabelo? Dá sim, bicho, mas o problema é tempo, mas tá bom assim, ó, até deu para pentear, mas eu vou, não se preocupe não, meu vigia. Eu sei que cabeleireiro tem família, eu vou ajudar um lá em Campina Grande, que ele é mais carente do que o que tem aqui no prédio aqui. Rafael chegou aí, apareceu por aí, abraço, Rafael. Por enquanto você está fazendo bem quem te escuta como eu. Porque voltou um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu não pulei ninguém aqui. Tá, aqui não. Tá. Aline, o objetivo é esse, por enquanto é só influenciar outras pessoas, né? Ou a investir, né? Como sua mãe lá, espero que ela esteja escutando, né? Um abraço para dona Mira, se ela estiver escutando. Se ela não estiver escutando hoje, ela deve escutar depois. Então, é uma pessoa que, na última live, eu falei que a pessoa estava perdendo dinheiro, né? Citei aquele exemplo lá, né? Que 100 mil reais na poupança, depois você ganhando abaixo da inflação, daqui 5 anos esses 100 mil reais não vale mais 100 mil reais. Você não compra o que você compra hoje com 100 mil reais, daqui 5 anos você não compra mais, entendeu? Então, terreno assim, por exemplo, aquela conversa que a gente estava tendo, né? O terreno que sua mãe comprou, que hoje ela quer construir, custou, sei lá, 10 mil reais hoje. Ou 10 mil reais lá atrás que ela comprou, quanto é que vale hoje? Vale uns 100 mil talvez, não sei quanto é. Mas com certeza multiplicou aí por uns 10, entendeu? Então hoje um terreno que você compra por 100, muito provavelmente daqui 10, 5 anos ele vai estar valendo 150, 120, entendeu? Então um carro que hoje você compra por 100, daqui 5 anos você não vai comprar mais por 100, você vai comprar por 150. Vide os populares, que já custou, um popular custou 20 mil, hoje você compra popular por 80, né, por exemplo. Então assim vai.
Rafael tinha feito uma pergunta aqui mais para trás, mas eu não tô achando, Rafael. Não sei se era essa aqui. Vendi a casa e o carro e comprei tudo de Bitcoin. Fez certo? Fez, sim. Com certeza fez. É o caminho para você quebrar. Assim, eu tenho uma certa aversão a criptomoedas, a Bitcoin, porque assim, é um mercado muito volátil. Então assim, beleza, você pode ganhar muito dinheiro com Bitcoin? Pode sim. Só que assim, hoje 80% do meu patrimônio tá na bolsa, ou em juntando renda fixa com renda variável. Eu não tenho coragem de pegar e botar meu patrimônio. Se eu for botar, eu vou botar o percentual do risco. E mesmo assim ainda não tem coragem, né? Bota 5%, 10%, ou seja, se esses 10% for a zero, você não quebra. Você vai perder 10% do seu patrimônio. Isso é a importância de você diversificar. Então, por exemplo, Dona Mira que está aí. Você tem lá seus 1 milhão de reais, Dona Mira. Digamos lá que a senhora tem esse 1 milhão de reais. Você vai botar lá 50% num investimento de muito pouco risco, ou seja, o Tesouro Selic. Os outros 500 mil reais, outros 50% você vai diversificar. Você põe no LCI, na LCA de um prazo maior, com uma rentabilidade melhor. Você põe num Tesouro IPCA, que você vai estar ganhando acima da inflação. Aí você compra mais um pouco de outros tipos de renda fixa. Você compra Tesouro, fundos de investimento, você compra fundos imobiliários, aí você compra um pouquinho de ações. Então assim, você vai diversificar. Mesma coisa, digamos que você tem só a casa e o carro, vendeu os dois, botou tudo. Você botou os ovos tudo numa cesta só, então não dá certo. Você tem que diversificar. Então, esse medo, muitas pessoas têm medo de perder dinheiro porque pensa, eu vou comprar, como não tem conhecimento, vou comprar só um ativo que eu gerencio só um ativo. Não dá certo, você tem que diversificar, comprar vários ativos, tá? Deixa eu ver aqui, se eu passei batido alguma coisa, perguntem aí, mas tem aqui 2 perguntas para responder. Aliás, 3. Passei um pouco, comecei uns 5 minutos atrasado hoje, inclusive. Teve cobrança. E aí, vai ter live? 5 minutos atrasado só. Poxa. Não, mas eu tô segurando um pouquinho porque às vezes eu entro e não aparece ninguém. E aí eu fico só esperando aqui. Então por isso que eu comecei 5 minutinhos depois. Deixa eu ver aqui. Teve uma pergunta aqui mais cedo. Plano de saúde ou investimento em liquidez diária? Para mim, isso aí foi quase um palavrão, fazer uma pergunta dessa, né? Mas tem gente que é assim, né? Assim como seguro também, né? A pessoa perguntou, um tio dela, né? Ele pega, em vez de fazer o plano de saúde, o dinheiro que ele gastaria no plano de saúde, ele aplica um negócio que vai render mixaria, né? No caso dele, é um fazendeiro. Então, assim, o cara que tem um patrimônio multimilionário, não vejo problema, né? Por exemplo, teve um amigo meu lá de São Luís que falou que ele quase quebrou porque o pai adoeceu e ele queimou parte do patrimônio dele para poder pagar o tratamento do pai. Deu 500 mil reais, o tratamento como um todo. E o pai não resistiu e morreu, né? Então, só que o cara que tem um patrimônio, sei lá, 30 milhões, dificilmente ele quebra com tratamento, né? Então, mas imagina que você é uma pessoa lá assalariado, que ganha lá seus 5 mil reais, 10 mil reais, você tem condições de pagar um plano de saúde e você ter uma mentalidade dessa, eu não acho correto. Porque se você tem um problema grave de saúde, muito provavelmente você que ganha 10, 5, 15 mil reais, você não vai ter condições. Então, assim, o valor que você está aguardando não vai ser suficiente. É a mesma coisa se você pensar para um seguro de carro. Você tem um carrão
e você não fazer seguro. Sei lá, um carro lá de 300 mil reais. Ah, não vou pagar o seguro que é caro. Vou guardar o dinheiro do seguro. Pô, mas aí, às vezes, uma batida que você dá não segura a pancada, entendeu? Então, eu sempre paguei seguro dos carros. Só teve um período que eu fiquei, que eu tava com um carro bem baratinho, que era o Honda Fit. Aí eu digo, não vou fazer não. Na verdade, o Gol. Foi quando eu comprei o Gol, que ele foi 38 mil reais. Eu disse, não vou fazer seguro dele não. Mas depois que eu voltei a ter carro caro, aí eu nunca mais fiquei sem seguro, né? Então, não compensa, às vezes, esse tipo de investimento. Eu prefiro logo fazer o seguro ou fazer... Porque na hora de um acidente que você não tem seguro, o seu estresse não é só o financeiro, né? Você vai se aborrecer porque às vezes é um bêbado que não tem condições de pagar e você vai estressar. Imagina que você mata um cara desse. Porque na hora que você perde a sua consciência, você não sabe o que você vai fazer, né? Então eu sou uma pessoa muito tranquila. A pessoa chega, bate e digamos que eu não tenha seguro. Eu sou muito ciumento do carro. Não tenho seguro, e aí? O que eu faço? Ela vai que eu dou um murro no cara e num lugar que mata o cara. Acabei minha vida porque eu me estressei porque eu não tinha seguro, né? Ou o médico foi lá e fez uma cagada, você perdeu um puta de dinheiro, você vai lá e faz uma cagada, bate no médico, o médico te processa, sendo que se você tivesse plano, talvez a tua tratativa seria outra. Então, tem coisas que você tem que pensar nesse sentido, para ver se vale a pena ou não. Então, eu não faria isso, não recomendo. Agora, como o cara tem muito dinheiro, ok, aí arrisca, mas eu não faria isso não. Independente do dinheiro que eu tivesse, eu faria plano de saúde, faria tudo que fosse necessário. Teve aqui outra pergunta aqui na caixinha. Qual análise mais teve mudança no fluxo de órgãos de quando você começou para hoje? Então, Caio, Caio perguntou. Não teve muita mudança não, né? Aquele curso lá que eu já fiz, para você fazer análise direcional do mercado, mudou bastante. Mas, assim, de certa forma, por exemplo, eu comecei a ter consistência operando leilão de ativos, né? Ou seja, leilão é um processo de disputa para a abertura do mercado, num preço justo, ou seja, de uma disputa entre compradores e vendedores. E eu operava isso. Só que hoje em dia não funciona tanto a análise que eu comecei a ganhar dinheiro. Então, tive que adaptar e fazer outras coisas para tomar essa decisão. Mas da forma como eu opero, não mudei tanto. O que aconteceu foi que algumas operações que eu fazia parou de funcionar. Parou de dar aquela oportunidade. Como eu operava, eu opero muita disfunção do mercado, ou seja, como é que fala? Esqueci o nome agora. Que o mercado gera uma inconsistência, né, que gera uma oportunidade para mim. E os grandes players em algum momento vê aquilo ali e ajusta. Ou seja, eles pegam aquele dinheiro ali que está sobrando, entre aspas, né? Então, a disfunção no mercado, o mercado vai ajustar. Então, ao longo do tempo, eu preciso ajustar isso, né? Então, isso que aconteceu. Mas a minha análise de fluxo não mudou muito ao longo do tempo, tá? Mas para quem opera direcional está sempre mudando. Players diferentes, tamanhos de lote diferente, uma série de coisas. A outra pergunta que teve aqui foi: quais modalidades de day trade existem? Na verdade, day trade tem... Aí tem scalping, que foi o que perguntou ali, que são muito curtos, são trades muito curtos. Tem os day trades que você entra e você alonga o trade, você fica muito tempo posicionado para chegar no teu alvo, são trades mais longos. Então, basicamente vão ser esses, né? Os trades muito curtos e os trades mais longos. Aí a forma como você vai tomar a decisão de entrar ou não, aí que vai mudar, né? Se é grafista, se é análise de fluxo, aí dentro da análise de gráfico, se é price action, se é Renko, se o tempo gráfico que você vai usar para avaliar, são essas coisas. Deixa eu ver aqui se teve mais alguma pergunta. Não. Foram essas. Deixa eu ver aqui se eu passei batido alguma coisa.
Não aparece, não. Então, alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui se depois que eu rolei aqui para cima teve mais alguma coisa. A Aline comentou ali, seguro igual paz de espírito, exatamente. Plano de saúde igual bom senso, exatamente. Deixa eu ver aqui se teve mais alguma coisa. Ineficiência do mercado, é isso aí, Caio. E são as ineficiências do mercado. Então, eu trabalho muito em cima disso. E aí o mercado com o tempo ajusta essa ineficiência e pronto. E aí lascou. Para mim, eu tenho que buscar outra coisa. Denise, consegue sim, Denise. Eu não consigo me adaptar com day trade. Tudo aquilo, vai depender assim, se é o que você quer para você mesmo ou não, né? Então, como era o que eu queria muito para mim, eu acabei me adaptando um operacional ao meu psicológico. Então, assim, eu tinha minhas dificuldades, por exemplo, vou operar como você opera, direcional. Ou seja, o que é direcional? Você acredita que o mercado vai subir, você compra e espera o mercado subir. E nisso você põe seu stop loss, que é uma ordem para te tirar do trade se você já atingir aquele ponto, ou no ganho, que é no seu alvo lá, né? Então, eu não consigo operar assim, Denise, até hoje. Então, eu conversando com esse meu amigo há mais tempo de mercado, que ele opera direcional, ele disse, eu entreguei meu financeiro todo num trade no milho. Ele opera muita arbitragem como eu também, só que ele também opera direcional. Eu nunca quis nem aprender. Agora, se um dia as arbitragens que eu faço parar de funcionar, aí eu vou ter que buscar evoluir esse meu lado de operar direcional. Mas eu sempre, desde lá do começo, eu busquei adaptar o meu psicológico ao mercado. Então, por isso que eu sempre acabei indo para esse caminho que foi... Assim, acho que foi Deus, entendeu? Que falou assim, olha, tem esse caminho aqui, ó, segue aqui esse caminho. Só que não é todo mundo que também se adapta a esse tipo de operacional. Tem gente que não se adapta, tem gente que não tem a velocidade, não tem a percepção. Então, assim, as pessoas que eu conversei lá em São Paulo recente operam direcionais e ganham dinheiro. Aí é ajustar, às vezes, o ativo, paciência, pode ser que você ainda não teve a paciência suficiente. Então, assim, é como eu falei, você não tem 4 anos de mercado ainda. Você tem, acho que uns 2, se eu não me engano. Então, tem que ter paciência, tem que estudar, continuar progredindo. Então, eu acho que é possível. Tem que ir se adaptando, tem que ir ajustando. Sim, sempre mudando, adaptando as mudanças do mercado. Mas eu fico nervoso com as operações rápidas. Faço no dólar todo dia uma entrada, mas não curto não. Aí logo no dólar, 3 anos você está aí. Então, logo na Ferrari, eu já falei, procura fazer em ações. Então assim, até hoje, por exemplo, sobre uns mitos, né? Nesse conteúdo que eu estava assistindo hoje, teve um cara que falou, um desses que eu assisti, falou assim, para você, eu recomendo você operar mini índice e mini dólar. Porque para você trabalhar com ações é um investimento muito alto, um valor muito alto. Aí eu achei uma puta de uma babaquice, porque, de fato, para você ganhar dinheiro no mercado de acionário, é um pouco mais difícil. Você ganha pouco, mas a minha consistência veio operando papéis e ganhando pouco. De pouco em pouco a galinha encheu o papo, né? E hoje já tem uma granja todinha. Então, às vezes a consistência, você opera ativos de muita alavancagem, que é o milho, é o boi, é o índice, é o dólar, é ok, bacana, você ganha dinheiro rápido e perde rápido. Só que aí ações, que é um mercado mais lento, você vai ter mais tempo para pensar. Hoje você tem corretoras que te dá alavancagem de 100 vezes. Ou seja, se você tem 100 mil reais, você tem 10 milhões para operar, entendeu? Então, te dá uma puta na alavancagem. Então, eu acho besteira não testar operar papéis também. Então, por isso que eu recomendo. Muita gente diz, eu não tenho espaço na tela. Porra, compra mais um monitor, compra mais 2 monitores. Não é o que você quer para sua vida? Invista. Né? Invista que com o tempo... Agora, pode ser que não leve só 5 anos, pode ser que leve 6, 7. Mas é isso que você quer? Então arrocha. Que eu acho que
é uma profissão que é exponencial. Eu jamais imaginaria que ia fazer o financeiro que eu tenho feito ultimamente. Mas eu digo, se você tiver consistência, paciência, pode chegar. Agora é fácil? Não, não é fácil. É todo mundo que vai conseguir? Não, não vai ser todo mundo. Nem todo mundo que se forma engenheiro vira engenheiro. Nem todo mundo que é médico se forma médico, que termina e exerce e que ganha, que fica rico. Tem médico que ganha 20 mil, tem médico que ganha 30, tem médico que ganha 150, tem médico que ganha milhões depois de 15, 20 anos trabalhando, porque botou uma clínica, fez não sei o quê. Então tem advogado que não advoga. Então assim, não é porque você vai estudar trade que você vai ganhar também. É igual qualquer profissão, requer dedicação e foco, né? E eu acho que é possível. É fácil? Não, não é. É a melhor profissão do mundo, na minha opinião, e uma das mais difíceis também. Mas se tiver foco, paciência, constância, você consegue, tá? Falei mais do que deveria aí, já deu 1h20, 1h20 não, comecei 5 minutos atrasado, 1h16 de live aí. Então, obrigado aí para os que apareceram aí. Leandro Araújo, o suporte da gente lá na mentoria do Pablo. Abração, Leandro. Obrigado aí pela presença no finalzinho aí, mas seja o momento que for, sua presença é importante. Obrigado aí. Obrigado, pessoal. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí com relação a isso daí, day trade, essas coisas, pode chamar aí que a gente tá aberto e provavelmente deve criar um grupo do WhatsApp aí para as pessoas que querem trabalhar com isso, investimento. Talvez seja uma forma mais próxima de estar perto lá. Ainda não decidi isso não, mas breve a gente... Verdade, Leroy. Leroy tá aí desde o começo, então. O maior ganho, maior perda, né? No day trade foi 20 e poucos mil reais, Leroy. Aí no swing trade a maior perda que eu tive foi 100 mil reais, operando boi. Justamente no spread, que aí levou alguns dias, foi massa. E assim, meu stop normalmente quem opera direcional, o stop, ele é técnico. Você determina um ponto para sair, um ponto para sair no ganho ou no prejuízo. E eu sempre tive dificuldade, operando a arbitragem, definir um ponto de stop, né? Aí conversando com esse meu amigo que eu falei agora há pouco, né, que já tem bastante tempo operando commodities, eu perguntei, fulano, como é que você estopa? Ele disse, Fernando, quando o meu estômago começa a incomodar. E quando atrapalha meu sono. E é assim, hoje em dia, e aí esse trade aí, já teve um trade de 100 nesse tipo de operacional, né? Um de 100, um de 40 e um de 60. E toda vez é assim, quando eu começo a não dormir direito, ou seja, vou dormir com aquele negócio incomodando na cabeça, em um cômodozinho bem aqui assim, bem aqui assim, na boca do estômago aqui, eu digo, não, eu vou ter que zerar aquela operação lá que não dá mais para segurar não. Aí eu, passo a faca, né? E o meu maior ganho no day trade foi 200 mil reais, em uma operação que levou 20 segundos, mais ou menos. Foi em 2023, foi ano passado, isso acho que no começo do ano, ou foi final de 2022, ou foi 23, eu não lembro a data não. É mais fácil eu lembrar os dias de prejuízo do que os dias de ganho. Mas esse dia foi um dia memorável para mim, porque em 2017, um dos exercícios que eu fiz para ter consistência foi um exercício de escrever o futuro, os seus objetivos, que é o quadro de visualizações, né? E nesse dia lá eu tinha falado publicamente lá nesse curso que eu queria, isso foi em 2017. Um curso com neurocientista focado para traders. E eu falava que eu queria ganhar 200 mil reais num dia, né? Então foi até, quase chorei, o olho encheu de lágrimas nesse dia. Foi um dia bem foda mesmo. Mas assim, os dias de perda são os dias que eu mais aprendi. Então, todas as grandes perdas que eu tive nesses 7 anos operando no mercado foram as vezes que eu mais aprendi. Porque nos ganhos você não aprende tanta coisa. Você às vezes fica com aquele negócio assim, pô, poderia ter feito isso que eu ganhava mais um pouquinho, mas não te gera um grande aprendizado. Agora as grandes perdas,
foram os dias que eu mais aprendi. Por exemplo, eu perdi essa de 100 mil e a de 40. Foram o mesmo trade, mesma característica. Mas eu perdi primeiro o de 40 e depois veio o de 100. E aí depois desse de 100 eu não perdi mais nesse tipo, né? Sempre vai surgir outras coisas que você vai tentar alavancar um pouco mais e vai ter perda, né? Mas nenhum desses me abalou tanto quanto uma perda de R$ 4.700, que foi lá atrás. Logo no meu comecinho foi o que mais fudeu com minha cabeça. E que também foi uma virada de chave para mim. Foi o começo de uma virada de chave também de mentalidade, mas todas as grandes perdas foram meus maiores aprendizados. Em tudo no trade foi isso. E na vida também não é muito diferente, né? Sempre que você toma uma lapada muito grande, você... É aquele negócio, né? Aprendi isso lá na mentoria do Pablo, né? Você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende, né? Então, essas grandes perdas não foi uma perda, né? Eu só paguei caro para aprender. Só isso. Né? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado aí por ter lembrado, Leroel. Abraço aí. Abraço, Denise. Boa noite, pessoal que estava aí até o final. Até a próxima. Qualquer coisa, só mandar aí no direct aí que a gente responde. Abraço, boa noite.